Meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus esteja sobre você neste dia. Eu quero já começar fazendo uma oração para Deus abençoar a sua vida. Então, feche os olhos, concentre a sua fé, vamos falar com Deus. Grande Deus, pedimos que o Senhor venha com a tua unção sobre nós, com a manifestação do teu poder sobre aquele que está pedindo ajuda, por estar doente ou porque está enfrentando um sério problema. Essa pessoa que está passando por um momento de depressão, de ansiedade, de pânico. Alguém, Senhor, que pede pela cura. Essa minha irmã que pede pela filha. Essa outra que pede pelo neto. Essa pessoa que está precisando de uma libertação. Alguém que está com um conflito na mente. Essa pessoa que sente um peso na cabeça, que sente que algo estranho está acontecendo com ela. Essa que pensa que foi vítima de um trabalho de bruxaria, de feitiçaria, e talvez até tenha sido. Mas nós sabemos que foi dado ao nosso Salvador um nome que está acima de todos os nomes, acima de todos os principados, acima de todas as potestades, acima de qualquer enfermidade, de qualquer doença, de qualquer nome que se nomeia no céu, na terra ou debaixo da terra, nas profundezas. E eu invoco agora este nome, o nome de Jesus Cristo, o poder do alto para libertar essa pessoa. E eu sei que agindo o Senhor, não há quem possa impedir. Pai amado, não há nada oculto aos teus olhos. Tu, pois, sabes todas as coisas e o Senhor sabe perfeitamente o que está tirando a paz dessa pessoa, desse meu irmão, dessa minha irmã que ora comigo. E Deus, venha manifestar o teu poder nesse momento. Venha alcançar quem está aflito, alcançar quem está angustiado, quem está com o diagnóstico de uma doença terrível. Deus, não há o que possa impedir quando o Senhor age. Opera maravilha, Senhor. Manifesta o teu poder, a tua grandeza para alcançar essa pessoa que está orando, que está clamando por socorro. Essa que está dizendo, Pai, eu já não aguento mais tanto sofrimento. Tira, meu Deus, essa alma da prisão. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor disse que tudo quanto pedirmos nos seria feito. Então esse meu irmão, essa minha irmã está pedindo, Pai, estenda as tuas mãos, opere sinais, prodígios, em o nome do teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu te agradeço em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos agora ao nosso estudo de hoje. Eu quero explicar uma coisa para você. Às vezes a pessoa fica desanimada, sem vontade de orar, e ela fica enfraquecida na fé, porque ela não consegue ter a certeza de que Deus está presente ao lado dela. Isso é uma artimanha do diabo, para impedir que você seja abençoado. Muitas vezes você ora, mas você fica naquela, será que Deus me ouviu mesmo? Eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que você sabe quando Deus está presente? Quando Jesus está do seu lado, como é que você sabe? Tem muita gente que vai responder, eu não sei. Apenas creio que está presente. Mas a gente tem que saber, porque a gente sabe. Jesus não se faz presente sem que a gente sinta a presença dele. Veja o que diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que fala sobre 2 discípulos de Jesus que estavam voltando para a aldeia de Emaús depois que Jesus havia sido crucificado. Diz assim, eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então aqui está falando do dia em que Jesus ressuscitou. Haviam se passado 3 dias desde que Jesus havia sido crucificado
e 2 dos discípulos decidiram ir embora de Jerusalém. Eles consideravam que eles não tinham mais nada a fazer ali, porque Jesus já não estava mais ali, havia sido morto, crucificado. E eles partiram para uma aldeia que se chamava Emaús, cuja distância era de 60 estádios. Naquele tempo eles mediam a distância dessa forma. Um estádio romano tinha cerca de 185 metros. Então, 60 estádios corresponde a mais ou menos 11 quilômetros de distância. 11 quilômetros e 100 metros, para ser mais exato. E eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E eis que indo eles conversando pelo caminho e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais. E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres de entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Então, preste atenção, aqueles homens estavam muito tristes, porque eles esperavam que Jesus fosse solucionar os problemas da nação de Israel. Mas agora, para eles, Jesus estava morto. Aparentemente, toda a esperança havia ido por água abaixo. Para eles estava tudo acabado. Então, decepcionados, eles estavam indo embora de Jerusalém. E Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? É aqui que eu quero estudar com você. Observe que em tempo algum, Jesus disse para eles: eu sou Jesus. Quando foi então que eles perceberam que era o Mestre? Quando Jesus abençoou e partiu o pão? Não. Embora o versículo 30 diz que eles conheceram que era Jesus no partir do pão, se você observar bem,
Eles já sabiam com antecedência que aquele viajante que vinha com eles pelo caminho era o Senhor. Mas eles não tiveram coragem de perguntar quem ele era. Como é que eles sabiam? Porquanto eles sentiam no coração arder. Eles sentiam o coração arder enquanto ele lhes falava. Mas eles só tiveram a confirmação no momento em que viram o modo como ele abençoou o pão e partiu. Mas eles desde o início sabiam que tinham estado com Jesus. Por quê? Por causa do fogo que queimava dentro deles, quando eles ouviam as palavras que Jesus lhes falava. Meu querido, minha querida, eu quero ensinar para você quando é que você sente que Jesus está presente. Quando você está lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação da palavra e vem dentro de você aquela alegria, aquela emoção inexplicável, aquela palavra mexe com você, é Deus falando contigo. Naquele momento Jesus está do seu lado, juntinho de você. Deus está revelando a vontade dele. Quando Deus revela a vontade dele, ele acende uma tocha dentro de nós. A nossa alma se alegra dentro de nós. É algo que nós não sabemos explicar, mas nós sentimos. E naquela hora você sabe, Deus está falando comigo. Nessa hora, quando você sente o mover de Deus dentro de você, o que você deve fazer? Você deve parar tudo e orar. É nessa hora, aquilo que você pedir, ele há de conceder. É na hora que você sente o mover dele dentro de você, sente queimar no peito, ele está ali. Ele garantiu, antes de partir, ele falou com os discípulos, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Ele disse para os discípulos, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto eu vou para o Pai. E então alguns dos discípulos disseram uns para os outros, que é isso que ele nos diz? Do que ele está falando? Que negócio é esse de um pouco não me vereis e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Os discípulos não entenderam. Eles diziam, que quer dizer isso? Um pouco. Não sabemos o que diz. E Jesus conheceu que eles queriam interrogá-lo. E Jesus disse, indagais entre vós acerca disso que eu disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade eu vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí Jesus deu uma explicação para eles. Jesus disse, a mulher quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, ela já não se lembra mais da aflição pelo prazer de haver nascido uma criança no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, porque eu disse que vou para o Pai, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. Então Jesus está dizendo aqui que ele ia para o Pai. Essa conversa foi antes de Jesus ser crucificado. Ele havia falado com os discípulos sobre a sua morte, e os discípulos estavam tristes, e ele disse, eu voltarei, vocês vão me ver novamente, e o seu coração, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade eu vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos há de dar. Então, de que dia Jesus estava falando? Dos nossos dias atuais. Jesus estava se referindo ao dia em que eu e você, qualquer pessoa, haveria de ouvir a palavra dele e haveria de crer. Ele disse, nesse dia, nada me perguntareis. Nada me perguntareis. O vosso coração se alegrará. Nesse momento, o coração se alegra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, sentimos o mover de Deus dentro de nós, o nosso coração arde
com a palavra, naquele momento o coração se alegra. A alma se regozija, o nosso espírito, ele transborda de prazer. Esse é o momento que Jesus vem nos visitar. E nesse momento ele disse, tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você aprenda a hora de você pedir. Naquela hora que você está sendo visitado por Jesus, peça, porque ele vai te dar. Então, não perca mais a oportunidade de ser visitado por Jesus. Procure ler a Bíblia todos os dias, porque Jesus só visita a pessoa quando a pessoa está na palavra, quando a pessoa está buscando a presença dele. Então, busque a palavra dele. Deus está conosco quando a gente está com ele. Deus está comigo quando eu estou com ele. Se eu deixo a palavra, ele me deixa. Então, procure estudar a palavra, meditar nela. Você não está sozinho. Acesse o meu canal, assista os vídeos, são centenas deles, cada um melhor do que o outro. Leia a Bíblia comigo todo dia, ore, ensine, vamos crescer juntos no ensinamento e na graça de Deus. Outra coisa que eu quero falar com você, se você ainda não comprou este livro aqui, compre. Aqui eu ensino o que você precisa saber sobre fé e oração. Custa R$ 75 e você pode pagar em até 5 parcelas de 15, sem juro no cartão. Eu mando com frete grátis para todo o Brasil. Envie um e-mail para tilaercio@entendabiblia.com, informa seu nome, endereço completo, o CEP, e eu vou mandar um e-mail de confirmação. Você vai falar como você quer pagar, se é à vista no Pix, você pode fazer o Pix de mandar o comprovante, ou se você quiser pagar em 5 parcelas de 15 sem juro no cartão, eu vou te mandar também as instruções. Então, depois eu mando um código para você acompanhar a entrega da mercadoria. Tá bom? Que a bênção de Deus seja sobre você, em nome de Jesus Cristo. Amém.